Senhor, te exalto por este momento. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade tão especial que estende a nós, ó Deus, nos dando a oportunidade, o privilégio de poder estar reunidos em busca, Senhor, não apenas de conhecimento, mas de uma comunhão, Senhor, com teu Espírito. Que teu Santo Espírito, ó Pai, através deste canal, venha ministrar sobre as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, sair deste encontro virtual mais edificado, Senhor, com sabedoria do alto, com conhecimento que venha trazer edificação para as nossas vidas. É o que eu te peço, ó Pai, é o que eu busco neste momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então deixa eu só conferir aqui se está gravando certinho. Isso, está gravando. Então vamos lá. Nós temos o nosso livro, que nós vamos estar agora conversando este mês, estudando, com duas aulas, então, presencial e duas aulas virtuais. Essa daqui é a primeira, então, aula online. Nós estamos com esse livro do David Rubens. Como eu disse, ele traz um pouco de conteúdo, um pouco mais de conteúdo do que o primeiro livro. Então, a primeira turma estava com um livro, é a mesma divisão da história, porque a história ela vai ser estudada dessa forma, não tem como fugir disso, e trouxe um pouco mais de conteúdo, então isso ficou bem bacana. Depois eu vou estar disponibilizando no grupo o resumo de todo aquele slide que o professor usou, eles enviaram então, e eu vou estar disponibilizando para vocês em forma de PDF, tá? Antes de mais nada, eu gostaria que você, talvez, você que tem a Bíblia aí, pudesse visitar comigo uma passagem de Daniel, que aí você vai compreender um pouco mais sobre a história da igreja. O Renan talvez já até sabe onde vou estar lendo aqui, que é lá em Daniel capítulo 2, que foi o sonho que o rei teve, o sonho que o rei teve, e depois a interpretação que Daniel trouxe. Aí você pergunta assim, o que, que tem a ver isso com a história da igreja? Olha só, no capítulo 2 do livro de Daniel, do profeta Daniel, ah, vamos lá a partir do versículo 31. Daniel, capítulo 2, o verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé. Diante de ti, a sua vista era terrível. Olha o versículo 32, meus irmãos, de Daniel 2. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragrana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aqui nós temos, depois os irmãos podem estudar um pouco melhor sobre a interpretação que Daniel vai trazer, a gente consegue compreender ali os reinos, né? E o próprio Daniel vai trazer isso. Nós temos a cabeça de ouro, que é o reino de Nabucodonosor. Depois nós temos aí a mão, as mãos, né? Os braços. Então, dois membros de prata, que significa dois reinos que se uniu, que vai substituir a cabeça de ouro. Então, nós temos agora os medos e os persas se unindo. Então, os persas agora vai tomar lugar da cabeça de ouro. Quando você vai estudar a história dos reinos, é isso que vai estar acontecendo. Aí, seguindo a ordem aí, nós temos depois o ventre com a coxa, que é de cobre. Os irmãos conseguem perceber isso daí, lá no versículo 32, né? Essa coxa de cobre aí, nós entendemos que seria o Império Grego de Alexandre o Grande, que vai substituir então, e depois desse Império de Alexandre o Grande, vai sair de cena. Aí nós temos agora os pés de ferro, porém ali em parte é de barro. Nós temos agora o reinado de Roma e depois uma pedra que é cortada sem mão e que vai derrubar e vai destruir essa estátua. E essa pedra vai se tornar um grande
uma grande montanha que vai encher toda a terra. Qual que é a visão que nós temos? De uma ordem cronológica, nós temos então que todos os reinos estão passando, Nabucodonosor, os persas, nós temos o reinado grego saindo de cena, depois o Império Romano e agora entrando em cena então, substituindo todos os reinos, um reino eterno, que é o reino de Deus que enche toda a terra, que é a história da igreja, a história do cristianismo, que entra em cena e o que nós estamos vivenciando. Então ela substitui, destrói e ela agora ocupa todo mundo, mesmo através das perseguições que nós vamos estar vendo aqui. Então, quando nós olhamos para o livro, aqui, irmão Renan, meus irmãos, nós temos o sumário, e o sumário ele apresenta a primeira parte. A primeira parte do nosso livro, desse livro aqui atual, dessa segunda turma, é assim, Renan, Idade Antiga. É mais ou menos, eu acredito, com o livro que nós estudamos. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu estou com os dois livros aqui em mãos, os irmãos veem minha luta, como que eu fiquei. Nós temos a unidade 1 do livro antigo dizendo a igreja dos primeiros 6 séculos, Idade Antiga. Então a conversa aqui, Renan, é a Idade Antiga, né? O primeiro momento. O primeiro momento. Qual é o império? Aí eu gostaria que o Renan falasse para nós aí, qual é o império então que a igreja ela vai entrar agora em cena no mundo e vai ter um império, né? Vai ter um império. E qual que é esse império? Qual que é a característica deste império? Quais são os benefícios que esse império? Porque nós entendemos que foi no momento certo, né? Não foi por acaso. Aconteceu, então a igreja surgindo, a igreja sendo edificada sobre Cristo e no momento certo. E qual que é esse império? Qual que é a característica, Renan? Quais são os benefícios que esse império trouxe para o surgimento do cristianismo na história? Pode falar aí, Renan. Senão só eu falo. Tá, legal. Vou fechar o microfone aqui rapidinho. O Império. Muito bem. O Império, que a igreja, quando a igreja vem existir, o Império que, que existe no momento, que a igreja agora vem fazer parte, é o Império Romano. É o Império Romano. E como Paulo escreveu lá em Colossenses, no capítulo 4, ele fala sobre a plenitude dos tempos, né? Que o evangelho surgiu na plenitude dos tempos. E é justamente... então, os historiadores, eles entendem esse versículo, em parte, justamente a contribuição, né, que a sociedade do mundo de então, que, que tinha como governante esse Império Romano, que essa sociedade ela estava pronta, né? Pronta. O mundo como um todo, quando Paulo diz assim que chegou, o evangelho surgiu e Jesus veio na plenitude dos tempos, então os historiadores entendem o seguinte: o mundo como um todo, né, as pessoas, a sociedade como um todo, a sociedade organizada estava preparada, estava no ponto certo, estava amadurecida para que surgisse o Messias, para que Jesus então surgisse no cenário. Então aí os historiadores eles entendem então e apontam para as facilidades, para a contribuição que esse império trouxe, o Império Romano trouxe, que passou a governar sobre a Palestina por volta de 64 a.C., né? E uma das contribuições dos romanos foi justamente um império unificado, né? A unidade do império, ou a unidade que o império trouxe sobre o mundo, né? O mundo habitado de então. Esse é o mundo. Então, assim, foi o império mais extenso que teve em toda a história da humanidade. Então, ele dominava ali sobre todo o ao longo do mar Mediterrâneo, né, daquelas terras ali.
e acontece o seguinte: todo esse império sobre um único governo não só já trabalhou a ideia na cabeça da humanidade de uma unidade entre toda a humanidade, né? Porque pensa bem, não era nações independentes, cada uma com a sua cultura e sistema de governos. Eram várias nações debaixo de um único governo, né? E basicamente debaixo de uma única cultura e modo de vida de então. Então, esse senso de unidade e de solidariedade aí, de todos esses povos compostos dessas diversas nações, então isso aí contribuiu muito para o evangelho na questão, né, de perceber a humanidade como um todo participante também da salvação, né? Então isso aí foi uma das contribuições. Outra foi a Pax, chamada Pax Romano, a paz, porque o Império dominava sobre, e era predominante sobre o mundo, e dominava sobre as outras nações, então praticamente não existia guerras, né? Não existia conflitos bélicos. Então, isso já trouxe uma facilidade para a propagação do evangelho. Então, os missionários tiveram outras dificuldades, mas, né, com questões tempestade no mar, algo assim, mas os problemas que uma guerra poderia trazer para eles em determinados locais ou, né, nas suas viagens, durante as suas viagens, os problemas que as guerras poderiam trazer nessas situações, eles não tiveram. E também sobre assaltantes nas estradas, piratas no mar. Então, o Império Romano estabeleceu aí uma relativa paz no mundo que os cristãos, os primeiros cristãos, a igreja acabou sendo beneficiada com isso. O Império Romano trouxe consigo também, e eu não sei se inclusive é a hora de eu falar sobre isso, mas ele trouxe consigo a cultura dos gregos, né, com eles. Perfeito. Então, como eu não sei se é para me Não, falar sobre isso, agora é eu vou isso deixar. mesmo. Eu ia até instigar você a tocar nesse ponto, porque o livro ele apresenta para isso, isso, Renan, irmãos, que ele acaba trazendo essa característica do Império Grego, né? Alexandre o Grande, então nós estamos falando do período anterior um pouco do Império Romano. Quando ele dominava, a ideia dele era aquela ideia helenista que a gente ouve nos livros de história, que era, na verdade, permitir que a religião daquele grupo que foi dominado ali permanecesse, né? Então, quando entra em cena agora o Império Romano, o livro ele apresenta, não sei se agora quais dos dois livros que eu estou aqui, mas ele apresenta a história, né? E tem a lenda de como que surgiu o Império Romano, dos dois gêmeos ali, que seria o Rômulo e o Remo, que foi abandonado e depois sustentado por uma loba. Mas isso daí é lenda. O que mais dá a entender é que, na verdade, foram povos que se reuniu, que foram juntando, e que eles trazem agora consigo a ideia grega. E a ideia grega era, na verdade, não impor uma religião, mas colocar um governante, que seria o seu representante, que vai ser um rei vassalo. Nós vamos ter isso agora no Império Romano, e tolerar, então, a religião. E é por isso que acaba, na verdade, o cristianismo sendo beneficiado. Além das coisas que o Renan citou aí, Pax Romana, não tendo assaltantes nas estradas, não tendo pirata nos mares, isso acaba ajudando também a questão de tolerar a religião, né, e não de impor uma religião ali oficial do Estado. Era todo um povo regido por uma única lei, por exemplo. Isso beneficiou muito. O próprio apóstolo Paulo se beneficiou muito disso em várias ocasiões, né? Quando, por exemplo, a gente lê Atos dos Apóstolos, em Atos 16, depois 23,
e depois 26, e depois ele se beneficiando disso. Não importa se ele estava na Judéia, Cesareia ou lá em Roma, né? Ele estava debaixo de um código ali jurídico que ele acabou se beneficiando disso. Isso tudo contribuiu também para o crescimento do evangelho, facilitando, né? Foram facilidades que estiveram. Perfeito. Ô, meus irmãos, no nosso livro, no livro novo aí, 1.2.4 vai falar da ascensão de Herodes o Grande. Quem seria esse Herodes o Grande? O Herodes o Grande, ele vai ser então o representante do Império Romano. E quando você vai estudar a história do Herodes o Grande, nós vamos ver, na verdade, uma descendência dele antiga, lá de Esaú. Ele vai ser, na verdade, o último descendente aí, e depois ele vai ser varrido do mapa. Então, o Herodes, na verdade, ele vai ser um rei, não que tem toda a autoridade, ele é o rei vassalo, que ele está sobre o domínio de Roma. E qual que é a sua principal obrigação? Manter a ordem, manter a ordem. É por isso que eles traziam consigo um ditado, né, de Otávio, salvo engano, isso, Otávio, porque Júlio César morreu, depois nós temos a ascensão de Otávio, que era a questão, acho que o Renan lembra, do pão e circo. Pão e circo. O que é essa ideia de pão e circo, né? É você, na verdade, interter as pessoas ali e dar o que eles querem tal, e alimento para eles. Então o povo se alegra, você dá alimento e você mantém a ordem ali. Então, assim, tinha movimentos que tentavam destronar, se rebeliar contra o Império Romano, tinha sim, mas eram pontos isolados. O que era, na verdade, apregoado e difundido era a Pax Romana. Então seria a liberdade de culto religiosos e que o Herodes, então, ele teve uma grande sacada, né, Renan? Que era como conquistar a simpatia do povo judeu. Ele teve logo uma grande sacada que era a questão do templo, né, Renan? Do Foi templo que sim. foram conhecido o templo de Herodes, né? Isso, na verdade, foi uma reforma que ele passa a fazer no templo. Para os irmãos terem uma ideia, ele, na época de Jesus, os judeus disseram assim, isso por volta do ano 30 e alguma coisa, 31, os judeus disseram assim, não, há 40 anos, né? Durou 40 anos a construção desse templo. Na verdade, nem tinha terminado ainda na época de Jesus, né? A conclusão. Isso. Faltava ali alguma coisa ainda. Então, ele investiu ali pesado no maior símbolo, que acabou se tornando uma das 7 maravilhas do mundo, o maior símbolo da religião judaica, para poder ganhar aí a simpatia do povo, tentar contornar toda a crueldade e a desposidade dele. Perfeito. E esse templo não é, né, Renan, um terceiro templo. Ele seria o templo reformado, que nem o Renan, ele destacou. E seria o templo ali que foi erguido, que nós temos a história de Esdras, de Ageu, que foi depois que eles voltaram do Império Babilônico, dos 70 anos de cativeiro. Não é isso, Renan? Então eles voltam, e eles voltam com uma mania, na verdade uma prática, né? Que além do templo, a questão da sinagoga, que era muito presente nesse período do Império Romano, quando o cristianismo surge, né? Já tem as sinagogas. Isso, se nós fôssemos falar de plenitude dos tempos, por exemplo, daquilo que contribuiu muito para o início do evangelho, o judeu não existe, houve contribuição dos gregos, fantástica, né, na questão da língua e outras coisas, traduções de Bíblia, mas não existe nenhuma outra contribuição no mundo que seja maior do que a contribuição dos judeus. Então, é assim, é interessante porque Jesus diz assim, a salvação vem dos judeus. Então, assim, Deus usou outras nações, certamente Deus usou para se revelar ao longo da história, né, do povo judeu, da humanidade, usou outros povos, mas até então, antes do surgimento da igreja, não existe nenhum outro povo que Deus tenha usado aí para trazer o Messias como o povo judeu, né? A sinagoga foi uma das grandes contribuições para o crescimento da igreja, Perfeito. visto que foi usado pelos primeiros missionários para poder ali pregar o evangelho. A sinagoga
que a partir da diáspora que aconteceu, houve várias diásporas, né, desde 722, mas aquela diáspora lá eu não me sinto confortável para dizer que ela contribuiu, não, porque já era um povo muito afastado de Deus, o Reino do Norte, mas a partir da diáspora de 586, quando Babilônia destrói Jerusalém, e o povo é disperso, o povo judeu que sobreviveu é disperso por todo o império babilônico e depois pelo Império Medo-Persa e depois disperso no Império Grego, né? E durante todos esses anos, desde 586, eles foram estabelecendo seus, as suas sinagogas, que era ali o ponto de encontro deles, onde eles não só faziam cópias da Bíblia, mas davam ali ensinamento acerca da lei, instruções desde da infância para as crianças. E essa sinagoga se espalhou para o mundo inteiro. Em Alexandria, por exemplo, no Egito, fala-se de um terço, né, da população de Alexandria era judeu, que migraram para lá. Isso. Muita gente. Então, E, quando os missionários saíram pregando o evangelho, o ponto de contato deles, o maior ponto de contato deles com o resto da sociedade, era a sinagoga que o mundo já era familiarizado. O mundo já era familiarizado com a sinagoga. Nas sinagogas havia os prosélitos, que os gentios que foram convertidos ao judaísmo. e aí, Né? Então Renan, tinha esse pessoal, tinha na sinagoga, o próprio Senhor Jesus realizou milagre. Ele teve, em certas ocasiões, que pregou, abriu o pergaminho, né, e anunciou a palavra de Deus. Para fechar esse capítulo, Renan, eu só vou fazer menção aqui dos irmãos. Esse capítulo 1, ele apresenta o finalzinho, Renan e irmãos, lá na página 30, na verdade começa na página 28, vai ter a página 30, ele apresenta alguns grupos religiosos, Renan. Quais eram os grupos que existiam naquela época? Eu vou citar aqui pessoas, grupos que existiam naquela época que o cristianismo é embrionário, que está começando através da pessoa de Cristo. É importante, meus irmãos, a gente destacar e ficar atento que Jesus ele não veio inaugurar uma nova religião, porque já existia várias religiões. O que Jesus veio inaugurar é, na verdade, aquilo que aconteceu na visão que o rei teve lá no contexto de Daniel, de inaugurar um novo momento, uma nova dispensação. É a pedra que destrói os reinados e que agora cria um grande monte e que ocupa toda a terra. Então não é mais uma religião. Não é agora, vou inventar aqui a religião cristã. Na verdade, ela vem agora mostrar a verdade e a vontade do Pai para que os homens venham a ser salvos através de Cristo. E lá no 1.3 do livro que os irmãos têm em mãos, ele vai apresentar para nós alguns grupos, a partir da página 28 ali, e tem entre esses grupos, Renan, sumo sacerdote, que ainda existia nesse momento, temos os zelotes, temos os saduceus, os escribas, os essênios e os samaritanos. Todos esses personagens, eles existiam na época do Senhor Jesus, né? Os escribas, que nem o Renan disse, eles estavam presentes ali nas sinagogas e eles faziam menção, eles faziam cópia, eram copistas, como Esdras lá no Antigo Testamento, os essênios e, dentre esses, o que merece um destaque, com certeza, é os fariseus, né, Renan? Porque os fariseus, eles eram muito isso. zelosos, né? Eram muito zelosos pela a lei. Por exemplo, saduceus, eles eram religiosos, mas eles eram um grupo muito mais político do que religioso. Isso. Então, eles carregavam muito mais a política do que a religião, Era uma mistura da ainda que eram religião com a política. religiosos. Eles Isso. queriam agradar os dois lados, né, os saduceus. Ainda que eram um grupo religioso. Mas os fariseus não. Os fariseus está entre eles os mais piedosos de então, porque eles realmente dedicavam a estudar as escrituras, eles escreveram lá as os talmudes e os estudos a respeito da lei.
e eles tentavam, a todo custo, cumprir o que estava escrito, né? E Então, eles estavam entre os mais piedosos. isso, e ganhar pelas E eles obras, né? estavam entre os. Isso, é chegar a esse ponto. Eles estavam entre os que, na época, mais se aproximava ali do que a Bíblia ensina, né? A Bíblia judaica, nosso Perfeito. Antigo Testamento. Ainda que muito desviado do verdadeiro ensino, onde nós percebemos isso, por exemplo, no Sermão do Monte. Jesus nos revela que o Evangelho e a Escritura, o significado dela vai muito além daquilo que eles estavam entendendo, né? Mas Perfeito. Aí, dentre Renan, esses grupos, os fariseus eram os mais religiosos. só para confirmar, os irmãos que estão em livro, com o livro em mãos aí, na página 28 e na página 29, vai confirmar o que o Renan está trazendo de informação para nós. Porque vai que cai na prova, misturando esses dois grupos, saduceus e fariseus, e qual que é o mais Melhor político gripar dos lá. dois grupos? Olha na página 28, só a primeira frase aí dos fariseus. Ó, os fariseus formavam um partido religioso no judaísmo, que se aplicava em estudar profundamente a Torá. Ponto. Guarda essa informação. Na página 29, o Renan falou dos saduceus. Olha lá os saduceus. O que ele fala para nós? Formavam um partido político no judaísmo organizado no século II depois de Cristo. Então, os saduceus, eles eram um grupo religioso, mas eles traziam no seu bojo também a questão política. Então, eles eram bem aceitos na ala política. Eles estavam ali, na verdade, fazendo esses dois jogos, né? Tanto na parte política como na parte religiosa. É importante você separar isso daí, você aluno, guardar essa informação. Aí, Renan, a gente avança, porque a hora passa muito rápido, né? Quem está falando é gostoso, a gente fala assim, mas eu vou olhando o relógio Se aqui, de deixar. repente, o mídia, Renan, não sei se você sabe, o que acontece? Depois da pandemia, agora, ele limitou o tempo. Ele limitou o tempo. Agora vai aparecer um relógio para mim aqui, aí eu paro essa primeira parte, dou 5 minutos para os irmãos e depois a gente volta a gravar um segundo link, tá? Então, olha só. A irmã Regiane quer falar alguma coisa, Regiane? Eu não estou me vendo, tá certo aí? Eu acho que só a sua câmera que está desligada. A gente não consegue te ver, Aperta na mas o câmerazinha áudio lá. o áudio está chegando legal, tá? Deve ser a câmera. Ah, tá bom. Obrigada. Olha só, na página 33 do livro que os alunos têm em mãos, Renan, ele traz para nós o segundo capítulo e vai falar de Jesus e os discípulos, que na verdade é a formação da igreja. Porque nós falamos do Império Romano um pouquinho, é claro, tem muita coisa para falar do Império Romano aqui e tal, mas não tem como, né? Eu fico até com dó. Eu falei para os irmãos, alguns que me abordaram, que pegaram o livro lá na delegacia comigo, que essa é a disciplina que eu mais amo, assim, sabe? É empolgante. Tanto gosto, que o Renan lembra, que quando a gente faltou a revista da Escola Dominical, a gente organizou a lição em cima da história da igreja e a gente dividiu a mesa lá falando sobre esse assunto. Mas é um assunto muito vasto, muita coisa boa para nós, né? E a gente precisa estender um pouco aqui. Então, olha só, como que a igreja é formada? Como que inicia a igreja? Porque na visão católica, a igreja ela está fundada, alicerçada na pessoa de Pedro, sendo Pedro o primeiro papa. E a gente sabe que esse ensino, ele é um ensino antigo, mas é um ensino errado, que muitas vezes é arrastado até os dias de hoje. Que algumas pessoas, talvez das nossas famílias, que são católicos, eles acreditam que a igreja está alicerçada em Pedro, né, por causa daquela passagem lá que nós conhecemos. Mas quando nós olhamos aqui e lemos esse capítulo 2, irmão Renan, meus irmãos, nós vamos ver que surge quem? João Batista, anunciando agora o reino e apontando para Cristo, que é necessário que ele cresça e eu diminua, e quando Cristo vem, ele vai então dar início ao cristianismo propriamente dito, né? Alicerçado na pessoa bendita de Cristo, juntamente com seus discípulos, que vai levar adiante essa obra tão maravilhosa que alcançou as nossas vidas. Perfeito, irmão Renan? Perfeito. Perfeito. Então, o papado ele não encontra justificativa, por exemplo, no texto de Mateus, onde tenta justificar, né? Que ele é o substituto de Pedro. Porque ali Jesus está falando dele mesmo. Então, como é que eu tenho certeza disso? Primeiro, você lê com um pouquinho de cuidado o próprio texto de Mateus 16 ali,
você vai ver a pedra fundamental ali não é Pedro, mas é o Jesus. E o contexto é mais extenso, por exemplo, você vai para o resto da Bíblia, você vai ver que a pedra fundamental é Cristo, assim como Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 2, né, que Cristo é a pedra fundamental. Então, na verdade, não tem nenhum fundamento. Jesus Cristo de Nazaré, ele é a pedra fundamental do cristianismo. Então, assim, o cristianismo é o que por conta de Jesus. E ele subsiste por conta de quem é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que é justamente por conta disso que nós estamos fazendo, que essa semana a gente deu uma atençãozinha a mais para esse tema, né? Então, aí a gente vai na Santa Ceia e aí chega lá, aquela mensagem que o pastor pregou, por exemplo, na Santa Ceia, é o que vem na mente da gente quando a gente olha para a igreja, assim, né? O que é isso aqui? Né? O que é a igreja? A igreja que suportou e enfrentou tanta coisa e ainda subsiste. Né? Ela subsiste porque ela está fundamentada em Jesus Cristo, que é o que é. É Deus. Né? É Deus que está vivo e sustenta a igreja. Se ela tivesse fundamentada numa figura humana, ela já teria sucumbido, porque não existe no mundo instituição mais atacada do que a igreja. Vocês podem ter certeza disso. Que foi e que é atacada. Perfeito, perfeito. Isso tanto é verdade que desde o proto-evangelho, lá em Gênesis, quando nós temos o anúncio de Cristo, né, do surgimento, da vinda do Messias, ali já nos mostra que, na verdade, Cristo teria autoridade, que iria pisar na cabeça da serpente, como foi feito, e que essa serpente ia trazer prejuízo para o seu calcanhar. Não é isso que está escrito lá? Morderia o seu calcanhar. Isso mostra que Cristo ele é a cabeça e nós, a igreja de Cristo, é o corpo, e o seu caminhar na terra é um caminhar dolorido. Não é isso, irmão Renan? É perseguição. Não pensa que hoje a gente fala assim, nós estamos vivendo um estado laico, que nós estamos fofo, tranquilo, que não tem perseguição. Existem vários tipos de perseguições que muitas vezes ela vai diferenciar em algum ponto que nós estamos vivendo e tal, momento da época tal, mas existe perseguição e sempre existiu e sempre existirá. Ser cristão é caminhar na contramão do restante do sistema mundano. Então, o caminhar é um caminhar dolorido, né, irmão Renan? Quando o que o Renan citou lá, Mateus capítulo 16, verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está dizendo, Jesus dizendo, tu és Pedro, que é fragmento, e sobre esta pedra, essa rocha que sou eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão, é a igreja marchando valentemente em busca das almas que estão perdidas, e as portas das prisões, ela não vai prevalecer. A igreja ela entra em cena quebrando as prisões espirituais e tirando o cativo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E o Renan ele entrou num assunto que é, na verdade, o que a lição apresenta para nós a perseguição, porque nós temos depois a igreja sendo perseguida, e isso vai acontecer já no começo, a igreja embrionária, já no começo ela vai ser perseguida. E nós temos o primeiro mártir, né, que é apresentado, que é o Estevão, não é isso, Renan? O Estevão ele vai ser então morto, e aí nós entramos na história que até aqui o livro apresenta para nós, do próprio homem chamado Saulo de Tarso, que estava nesse momento de perseguição e ele respirava ameaça contra essa igreja primitiva que estava no seu nascedouro, né? Com a morte de Estevão, com a prisão de Pedro, e agora surge esse personagem cujo cristianismo tem muito, né, deve muito a esse personagem que Deus levantou, que é a pessoa Saulo de Tarso, Paulo, né, Renan? Uhum. Exatamente. Então, assim, ó, ser perseguido é uma característica
intrínseca da igreja, da história da igreja, no seu nascedouro. Se nós vamos voltar na vinda do Messias, é desde o seu nascimento, na morte das crianças. Então, assim, ela foi no início perseguida pelo judaísmo. Então, antes de aparecer a figura do Saulo, já ali no capítulo 3 de Atos, nós temos o Sinédrio todo, né, preocupado ali, perseguindo a igreja, capítulo 4, perseguindo a igreja, os apóstolos sendo açoitados, e depois a igreja, pelo menos ali em Jerusalém, uns 14 anos mais ou menos ali, só Jerusalém, né? Só Jerusalém ali, Judéia, e acontece o seguinte, Jesus tinha falado que eles receberiam poder e que seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja judaica, assim sendo dito, né? Ela estava acomodada ali, tranquila. Ô, Já havia um Renan, bom tempo. mas não era primeiramente em Jerusalém, para depois Era, ir para a Judéia? exatamente. Mas já havia passado mais ou menos 14 anos, Estava né? acomodado. Então, estava tranquilo Ô, lá, Renan, né? A igreja estava estabelecida. e a gente lê isso em Atos, né? Porque, na verdade, Parece que não foi, né? a ordem não era ficar em Jerusalém acomodado, né? É ser testemunha em Jerusalém, tanto em Jerusalém como na Judéia, como nos confins da Samaria. terra, né? Em Samaria. Porque, assim, é tanto num lugar como no outro. E a gente percebe que a perseguição parece que foi um combustível para que espalhasse o povo, né? E o cristianismo, ele vai criar forma debaixo dessa perseguição, porque ele vai esparramar agora debaixo do fogo da perseguição e vai alcançar vidas fora do cerco de Jerusalém. E isso aí é importante, porque a gente pensa, irmão Renan, irmãos, que a igreja ela se expandiu somente com os apóstolos, mas não. Quando começou a perseguição, o padeiro cristão foi perseguido, a lavadeira cristã foi perseguida. Então, aquele comerciante que é cristão, que abraçou a fé realmente, ele teve que fugir com seus familiares e levar a semente das boas novas no coração, que ela foi germinada lá fora da cerca de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. E o cristianismo, então, ele vai se expandindo debaixo da perseguição. Isso aí é coisa maravilhosa, mostrando que Deus, ele usa todo tipo de circunstância e ele consegue tirar proveito até mesmo dos momentos difíceis, momentos de perseguição, que parecia que estava tudo errado, e Deus no comando, no controle, alcançando vidas que estavam fora de Israel, de Jerusalém, ali no cerco de Jerusalém. Isso é maravilhoso. Aí, meu Exatamente. irmão, Então, assim, os apóstolos, quando menos esperou após a morte. ah, pode falar, Renan. Só um breve comentário. Os apóstolos, quando menos esperou, tinha uma igreja em Samaria e ele se viu obrigado a mandar alguém lá para ver o que estava acontecendo. Capítulo 8 de Atos. Logo depois, ele menos percebeu, lá em Antioquia, estava uma igreja totalmente, basicamente, gentílica. Se viram obrigado a mandar alguém lá para ver o que estava acontecendo, mandar Barnabé. Então, se depois da perseguição foi uma benção, viu, meus irmãos? Isso. Então a gente vê que a perseguição ela acaba trazendo um efeito positivo para a igreja, né? O povo, a gente tem a tendência de ficar acomodado, né? Acho que é Machado de Assis, ele tem uma expressão que diz assim que o animal satisfeito, ele dorme. E é mais ou menos isso mesmo, né? Se você dá muita ração ali pro seu gatinho, pro seu cachorrinho, ele come, come, come e dorme, ele fica satisfeito. Então, e quando a gente olha para as nossas vidas, quando fica muito satisfeito, tudo bem, esse encanto da vida, ele acaba trazendo uma neutralidade, né? A gente fica muito neutro, apático, passivo, e o que Deus nos chamou, na verdade, é para caminhar. O Jesus ressurreto, enquanto subia, os anjos falou para aqueles homens: o que vocês estão olhando, né? Do modo que ele foi, ele virá. Então não é ficar olhando para cima. Uma vez eu ouvi um pregador dizer uma expressão que nós temos que ter a cabeça no céu e o pé na terra. E os pés na terra têm que estar em movimento constante, levando as boas novas para aquele que está perdido. Porque a gente pensa que assim, aceitei Jesus, está feito,
agora eu posso ficar sentado aqui, deitado na minha rede, esperando Jesus vir. E a nossa chamada, na verdade, não é para isso. É para que nós venhamos fazer discípulos, sendo a cada momento gerando pessoas para Cristo, né? E isto é cristianismo. Falando um pouco mais de Paulo, Renan, para a gente terminar aqui, o... quando a gente fala que o cristianismo deve muito a Paulo, porque ele foi o maior missionário, né? O maior missionário. E a Antioquia que você Sem dúvida. citou aí foi um porto ali, na verdade, que onde tudo começou, né? Que eles são separados. Exatamente. Paulo é sem sombra de dúvida. Nós estamos estudando ele, por exemplo, na escola dominical, né? Isso é empolgante. É empolgante estudar Paulo, porque o camarada é incansável. O rapaz cansa só de ver o tanto que ele trabalha. Então, assim, ó, Paulo, ele, depois de um tempo recluso, né? Ele voltou para Tarso, depois de fugir de Jerusalém. Eu não vou entrar no detalhe, mas aí Barnabé vai lá, busca ele. Aí, como eu disse para os irmãos, a igreja de Antioquia surgiu, não foi nenhum apóstolo que fundou ela. Esses cristãos saindo aí, correndo da perseguição, alguns se estabeleceram lá, alguns helenistas, com contato com gregos, pregou o evangelho para eles e foi formando aquela comunidade ali e se estabeleceu a igreja. E uma igreja precisava ali de uma liderança, buscar Barnabé vai buscar Paulo, e Paulo se torna decisivo na propagação, na questão da propagação do evangelho, porque o Espírito de Deus separa Barnabé e Saulo, que depois a Escritura passa a chamar ele do seu nome romano, né, Paulo, e ele então sai ali na sua primeira missão, já com, nós vemos logo no início ele tomando a liderança das missões, quando você percebe mencionar já Paulo antes de Barnabé, já se percebe ali Paulo se sobressaindo na questão da pregação do evangelho ali quanto a Barnabé, e eles fundam as primeiras igrejas ali na região da Galácia, e em Derbe, Listra, encontra Timóteo ali, né, pela primeira vez, e ainda na primeira viagem ele não se une àquele grupo, mas na segunda viagem Timóteo já começa a fazer parte, e a Bíblia, resumindo aqui sobre Paulo, a Bíblia registra aí basicamente 3 viagens missionárias, né? Mas é possível, com grande probabilidade, que houve uma 4ª viagem missionária antes do seu martírio, em 64. Ô, Renan, nós vamos ter que. O assunto tá muito bom, gostoso, rapaz, maravilha. Deus abençoe a tua vida. Já deu um alerta aqui para mim que vai cair a conexão. Eu vou fechar e depois a gente volta do intervalo, depois daqui 5 minutos, falando sobre os mártires e sobre os pais da igreja, os pais apostólicos ali. E os mártires, como que aconteceu, quem são os principais ali que a história da igreja apresenta, tá? Mas vamos ter que desligar aqui, com pesar no coração, senão vai cair a conexão. Daqui 5 minutos eu coloco um novo link no grupo. Que Deus abençoe os irmãos, é hora de você esticar a canela, beber a sua água aí, meus irmãos, jogar uma água no rosto, tá? Para sumir com esse sono aí. Que Deus abençoe os irmãos.